Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está visitando o meu espaço aqui no YouTube. Obrigado pela sua visita, eu fico honrado. Meu nome é Roberto Luiz Varken, eu sou sociólogo, especialista em educação sexual, mestre em educação e cultura e moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Eu queria falar com você hoje a respeito de um assunto um tema sobre o qual eu já conversei anteriormente, mas de uma outra forma. Por isso que eu acho que agora seria uma abordagem um pouco diferenciada, talvez um pouco melhor. Quando nós iniciamos as nossas turmas, a nossa época de aulas, enfim, tudo é uma surpresa, tudo é uma maravilha, tudo é novidade. Nós estamos realmente esperando que esse encantamento, esse deslumbramento com um novo espaço seja algo contínuo, mas não é. Nós tomamos um choque com a nossa realidade. As escolas estão mal preparadas para receberem alunos e também para receberem professores. E por isso que a gente recebe uma série de informações em didática e pedagogia para podermos mudar de um lado para o outro e tentarmos colocar informações e transformá-las em conhecimento de uma maneira mediada, no sentido de Vygotsky, mas que os alunos entendam. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero lhe falar é que você está chegando no dia de aula, no seu primeiro dia de aula, e vai entrar em contato com 20, 30, 40, 50, 80 alunos, como eu tinha quando lecionava para um cursinho pré-vestibular. E era desgastante, porque nós tínhamos paredes até a metade, e eu conseguia ouvir os outros professores nas outras disciplinas falando a respeito dos seus dados, e a gente competia com o que podia. Quem tinha mais voz levava. Nós não tínhamos as técnicas que existem hoje. E microfone era um objeto assim de muita... Enfim, era muito chique. Mais ou menos isso. A escola não era lá grande coisa no sentido de ter tanta sofisticação, apesar de ser uma escola particular. E aulas noturnas. Cairiam muito bem um material, um datashow, enfim, para passar um PowerPoint. O que eu quero dizer para você é que, tendo lidado com um público muito heterogêneo, de pessoas com mais idade, já adultos ou com uma idade muito avançada, e com adolescentes, jovens e adolescentes e até crianças, mas principalmente nesse público adolescente, jovem, adolescente e adulto, eu percebi que existem algumas coisas que nós devemos ter. A primeira coisa, ter que fazer. Não comece a aula de cara. Oi, meu nome é tal, eu vou dar tal disciplina, por favor abram uma página tal do livro e abram seus cadernos, tomem a caneta e vamos fazer as anotações necessárias. Eu quero isso. Além disso, está no seu plano de aula, no seu plano de curso, que já deve ser distribuído com antecedência para esses alunos e alunas. Né? Eles têm que saber qual é o seu plano de aula, qual é a bibliografia que vai ser utilizada. Então, nesse momento de primeiro contato, você tem que se colocar de tal maneira que eles entendam de onde você veio, onde você está e o que você pretende fazer com eles. Deixá-los sabendo quem é você. Não minta para os seus alunos. Não estou falando de vida privada. Eu estou falando que
alunos percebem, assim como nossos filhos, assim como nossos pais, pessoas percebem quando você não está falando a verdade. Alunos se identificam muito com professores que falam a verdade, que falam que são seres humanos tais quais e iguais a eles. Isso é muito importante porque causa uma sensação de empatia muito grande. Então apresente-se, conte uma breve história a seu respeito, de onde veio, qual a sua formação, e solicite uma apresentação das pessoas em sala de aula também. Saia do pedestal que é construído, geralmente em algumas escolas antigas existe um pedestal em que o professor fica acima do nível dos alunos e o quadro negro ou o quadro verde, né, à sua frente. Quando não, o quadro branco, e assim vai. Não, aquelas cadeiras, né, ordenadas umas frente às outras, faça um círculo com seus alunos e alunas. Peça para que eles observem os seus colegas de sala de aula e que eles vejam que eles estão diante de pessoas que são diversas, que não são iguais a elas, né? Talvez com o passar do tempo algumas aulas vão relatar algumas histórias interessantes e daí as pessoas vão saber, uau, por isso que tal aluno se comportava dessa maneira, nossa, por isso que aquela aluna é assim, por isso que ela é calada, por isso que ele é mais extrovertido, por isso. Um é mais, tem um poder aquisitivo maior, outro tem um poder aquisitivo menor, um se veste com a roupa da moda, outro não, e assim vai. Um é mais gordo, o outro menos gordo, um tem olhos azuis, outro não. Nós temos aí uma questão muito séria das sexualidades. Se um aluno tem uma orientação diferente, né, veio caso uma orientação sexual diferente e gênero diferente, então nós acabamos trazendo para as salas de aula a questão das sexualidades. A questão das sexualidades, juntamente com as gozações, as brincadeiras, gerou todo o bullying. E muitas pessoas já foram mortas, machucadas, e professores apanharam por causa disso, por causa da violência pela mera violência, a violência por conta de valores tradicionais, por conta de outros aspectos da vida dela e que estão inseridos em sala de aula, que são trazidos para a sala de aula. Não, o lugar da sala de aula é um lugar de ciência, nada mais, nada mais. Em sala de aula se estuda a ciência, nada mais. Cada clube tem as suas regras. A escola não é um clube. Não é um clube de associados diferenciados e preconceituados. Então, muito interessante é fazer com que essas pessoas se estabeleçam num ambiente bacana, em que encontrem em você um parceiro ou uma parceira que faz da empatia uma atividade, ou seja, que você se posicione no lugar dela. Você não precisa ir na casa dos pais dos seus alunos, mas antigamente se fazia isso. Nós visitávamos as casas dos alunos ou chamávamos os pais, ou fazíamos reuniões de pais e mães. E hoje os pais e mães deixaram muitas coisas nas costas dos professores e a sexualidade é uma delas. Então hoje nós temos que falar sobre sexualidade contextualizada para a geografia, para a matemática, para a física, para a química, etc. Aliás, eu dou palestras sobre isso, e se você aí no lugar onde você está, na sua prefeitura, quiser, me chamem, eu vou falar sobre esses assuntos, uma palestra 2, 3, 4 horas, enfim, um data show, eu vou bater um papo com vocês sobre sexualidades e bullings. Outra coisa muito interessante, voltando ao assunto dessa temática, não deixe para o aluno e aluna lerem a disciplina na escola.
A metodologia de entrada dos alunos nas universidades faz e solicita que nós solicitemos a essas pessoas para que venham às escolas, venham para a sala de aula já com a disciplina lida, a disciplina daquele dia, né, a matéria daquele dia. O aluno já tem que vir com pelo menos ele lido, e em sala de aula ele vai fazer as suas devidas os seus devidos questionamentos, as perguntas, tirar as suas dúvidas, ver se ele tem razão, se ele aprendeu, né, depreendeu e apreendeu, quer dizer, agora é dele. Eu falo disso dessa maneira com você porque, apesar de serem coisas muito simples, como perguntar como é que vai, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, faz uma tremenda diferença. Talvez você seja a única pessoa que perguntou como é que você vai, tudo bem, no dia de hoje, para aquele aluno ou para aquela aluna. No lanche, enfim, você não vai resolver os problemas do mundo, mas você tem a capacidade e a competência para perceber quando há problemas e chamar as pessoas responsáveis. Crianças espancadas, adolescentes espancados por motivos os mais variados possíveis aparecerão na sua sala de aula, né? Pais pedófilos, mães omissas, etc. Pessoas que nós não podemos julgar de maneira alguma, mas devemos tomar algumas atitudes de acordo com a nossa consciência. Devemos tomar cuidado também e delimitar os nossos espaços em relação aos alunos e alunas, porque hoje professores estão apanhando de alunos. Então é um bullying para com a professora ou professora. Eu espero que você não se assuste, que você se encante, porque a profissão de professor, mas o professor que educa, que não só repassa, mas que transforma aquele conhecimento em algo mais, é o professor que vai deixar uma marca na alma, no coração desse jovem, desse adolescente, desse adulto, desta criança. Lembre-se que você será uma pessoa lembrada por muitos e muitos anos, 50 anos, 70 anos. Lembre-se que muitas vezes pessoas dizem: eu tinha um professor na minha juventude, uma professora na minha juventude, e elas se lembram, porque você deixa essa marca indelével, você faz a diferença. Professora, professor, você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Então, seja verdadeiro, deixe um clima bacana, seja uma pessoa bacana, mas principalmente com você. Não se cobre demais. Seja bacana com você, seja justo ou justa com você e com o seu alunado, com as pessoas que trabalham na escola. O mundo é cheio de problemas, eles existem, mas você não vai ser a salvadora da pátria, o salvador da pátria. Mas você pode dar os encaminhamentos corretos, se dedicar, gostar de fazer aquilo e ver que as pessoas aprenderam com você. E que um belo dia, atravessando uma rua, alguém vai lhe dizer: professora, como é que vai? Professor, como é que vai? Óbvio que você não vai fazer, não vai lecionar por conta disso. Você vai fazer com que essa pessoa utilize o seu conhecimento como ferramenta para galgar outros espaços na vida dela. Tenha uma vida mais feliz. Um abraço para você. Você, professora, professor, educadora, educador. Seja muito feliz e aproveite essa vida, essa oportunidade, ou aproveite essa escolha que você fez. Um abraço, tudo de bom. Qualquer coisa, entre em contato comigo. www.adriano.com
varquem.floripa.com.br ou então professor.roberto@floripa.com.br. Abraços para você. Tudo de bom.